Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Português Instrumental do curso de Administração e Ciências Contábeis da FACIG. E o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje à noite é o conteúdo de prática ortográfica, ou seja, ortografia, né, que trata da questão da escrita correta das palavras. Então, quando eu estou abordando aqui a prática ortográfica, eu não estou me referindo àquela ortografia que geralmente a gente estuda, né, no ensino fundamental 1, nos anos iniciais, né, e no ensino fundamental 2 também, né, que é o uso das letras, o uso de S, o uso de Z, o uso de RR, o uso de SS. Eu estou me referindo aqui, tá certo? No uso de ortografia de determinadas palavras, determinadas expressões, né? Que nós utilizamos no nosso dia a dia, quando a gente está mandando uma mensagem, tá? A gente está mandando uma mensagem no WhatsApp, a gente está escrevendo um e-mail, né? A gente está escrevendo uma carta, um e-mail para um cliente, a gente está escrevendo um e-mail para o nosso gerente. E a gente tem a dúvida de como se escreve, tá? Então, qual porquê eu posso utilizar? É mais com S ou mais sem S? É mal com L ou é mal com U, né? Então, são usos dessas expressões que nós vamos abordar hoje, na aula de hoje, tá? O material da disciplina, o material didático de hoje, ele já está disponível no grupo do WhatsApp e também no grupo, na sala do Google, tá? Ele está disponível, esse mesmo material, no formato do Word e no formato de PDF. Então, vamos começar. A primeira regra que nós vamos trabalhar hoje é o uso dos porquês. É uma palavra que geralmente a gente tem dúvida quando a gente vai produzir um texto, né? Escrever uma mensagem, enfim. Então, a gente vai começar a trabalhar. Geralmente, quando eu vou trabalhar o uso dos porquês, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Primeiramente, trabalhar os porquês que não usam o acento e depois os porquês que usam o acento. Então, eu sempre trabalho da seguinte forma. Porquê separado, sem acento, e porquê junto, sem acento. E depois eu trabalho o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Por que eu faço isso? Quando eu estava na sexta série, né? O atual sétimo ano, isso em 1995, uma professora trabalhou dessa forma e até hoje eu consegui memorizar e não consegui esquecer dessa forma, né? Então eu vou trabalhar assim com vocês. Primeiramente, o porquê separado e sem acento e em seguida o porquê junto e sem acento. Então vamos lá. Porquê separado, seguindo a ordem da apostila, tá na página 1, porquê separado e sem acento. Esse porquê, tá certo, gente? A gente utiliza quando a gente vai fazer perguntas, tá? Ou seja, esse porquê é utilizado em questões de perguntas, em indagações. Esse porquê, ele é substituível pela expressão por qual motivo, tá? Se eu disser assim, por que você não foi à festa? Então, esse porquê aí, ele está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma indagação. E eu posso substituir também por qual motivo. Olha, por qual motivo você não foi à festa? Então, esse porquê aí é um porquê separado e sem acento. Aqui na apostila eu coloquei alguns exemplos, ó. Por que as pessoas estão morrendo com o Covid-19? Percebam, é um porquê de perguntas, porquê separado e sem acento. E ele pode ser substituível por qual motivo? Olha, por qual motivo as pessoas estão morrendo com o Covid-19? Segundo exemplo, por que os cientistas ainda não conseguiram encontrar a cura para o Covid-19? Também é uma pergunta, tá? Terceiro exemplo, por que as pessoas não aderiram ao isolamento social? Percebam que nessas duas frases eu posso substituir esse porquê separado e sem acento, tá? Pelo por qual motivo. Olha, por qual motivo os cientistas ainda não conseguiram encontrar a cura para o Covid-19? Próximo exemplo, ó. Por qual motivo as pessoas não aderiram ao isolamento social? Então, porquê separado e sem acento é o porquê das perguntas.
Todas as vezes que eu for realizar uma pergunta, tá certo? E que o porquê seja no início da frase, tá certo? Na maior parte dos casos, né? Vai ser o porquê separado e sem acento, tá certo? Esse porquê, tá certo? Eu sempre vou conseguir substituí-lo pela expressão por qual motivo, tá? Então, vamos lá agora. Porquê junto e sem acento, tá certo? Se o porquê separado e sem o acento é o porquê das perguntas, o porquê junto e sem acento é o porquê das respostas, tá certo? O porquê junto e sem acento é o porquê que eu sempre vou utilizar quando eu quiser expressar uma resposta, tá? Esse porquê, ele é uma conjunção causal ou explicativa. Por quê? Ele sempre apresenta a causa, a explicação ou a motivação, a razão de algo. Ou seja, esse porquê, ele sempre vai trazer uma explicação. Então, ele é o porquê de respostas. Naquele exemplo que eu dei no primeiro, naquele exemplo que eu dei, né, do porquê separado e sem acento. Por qual motivo você não foi à festa? Aliás, por que você não foi à festa, né? Que é o porquê separado e sem acento. Então, se eu fosse apresentar uma resposta para essa pergunta, eu usaria o porquê aliás, eu usaria o porquê junto e sem acento. Não fui à festa porque estava doente. Então, ó, porquê separado e sem acento é o porquê das perguntas, tá certo? E o porquê junto e sem acento é o porquê das respostas, tá? Nesse caso, tá certo? O porquê junto e sem acento, ele pode ser substituível pela conjunção pois e outras conjunções explicativas, como é o caso de uma vez que, já que, visto que, tá certo? Enfim, aí aqui, ó, ainda na página 1, tá certo? Lá no finzinho da página 1, eu coloquei alguns exemplos, ó. Não fui aprovado no concurso público porque não estudei. Perceba, esse porquê junto e sem acento, ele está apresentando o quê? Uma explicação para o fato de a pessoa não ter sido aprovada na prova do concurso. Então, é um porquê que traz uma explicação, uma causa de algo. Então, ó, porquê junto e sem acento. Próximo exemplo, ó. Não fui à praia porque estava doente. Percebam, ó, esse porquê ele traz o quê? A explicação, a causa de não ter ido à praia. As pessoas estão morrendo com o Covid-19 porque não há leitos para todas as pessoas. Não estamos saindo de casa porque estamos em isolamento social. Percebam que nessas 4 frases, o porquê junto e sem acento, ele sempre expressa a causa ou a explicação de algo, a razão de algo. Então, nesse caso aí, quando o porquê ele expressa causa, explicação, a razão, o motivo de algo, vai ser um porquê junto e sem acento. Percebam que em todas essas frases, o porquê junto e sem acento pode ser substituível pela conjunção pois. Não fui aprovado no concurso público, pois não estudei. Não fui à praia, pois estava doente. As pessoas estão morrendo com o Covid-19, pois não há leito para todas as pessoas. Não estamos saindo de casa, pois estamos em isolamento social. Percebam que o porquê junto e sem acento, tá? Ele sempre vai ser substituível pela conjunção pois, que é uma conjunção explicativa, tá? Então, percebam. Porquê separado e sem acento, tá? É o porquê das perguntas. Eu vou utilizar sempre que eu for fazer uma pergunta, tá? E porquê junto e sem acento é o porquê das respostas, quando eu vou apresentar uma causa ou uma explicação para algo, tá certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá certo? E nós vamos continuar na página seguinte, no próximo vídeo.